Muitos especialistas como eu e também as escolas têm relatado uma severa dificuldade no trabalho social e pedagógico com as crianças, principalmente as crianças pequenas ali até os 12 anos, né? Tem muitos fatores que implicam nessa dificuldade, né, de apoiar da família, né, de apoiar o desenvolvimento e a aprendizagem da criança na escola. Mas principalmente no caso das últimas gerações, né, e aí tem um vídeo meu que eu falo especificamente disso, né, que é a geração milênio, como é que ela tem dificuldade, né, de efetivamente ajudar no desenvolvimento na aprendizagem da criança. E essa geração, ela coloca essa responsabilidade quase que toda na escola, né? Esperando que a escola se responsabilize por fazer tudo pela aprendizagem e desenvolvimento da criança, coisa que obviamente não é possível, né? Então, essa dificuldade tem sido muito relatada em vários momentos, pesquisas, matérias da mídia e etc. E aí eu resolvi falar um pouco sobre isso aqui hoje, né? Porque muita gente falou, ah, tá, mas você fez o vídeo lá, né, reclamando e falando da geração milênio, mas como é que a gente faz, então, né, para ajudar, né, apoiar nossos filhos na aprendizagem, no desenvolvimento, não só escolar, né, mas também como um todo ali ao longo da vida, né, porque aí a gente também chega no momento de dar algumas sugestões aqui, né, que não é um vídeo de dicas, tá, gente? Aqui são experiências reais, né, e possibilidades reais, pedagógicas reais, que são comprovadas no meio pedagógico científico, né? Dica é coisa né, eu deixo aí para o pessoal que é influencer, que é blogueiro e tal, né? Aqui a gente vai falar sobre conhecimentos pedagógicos, científicos, teóricos que realmente favorecem a aprendizagem e o desenvolvimento da criança. Tá? Então, se você espera um vídeo de dicas, pode pular e passar para outro, porque não vai ser dica aqui. Eu vou falar realmente, inclusive é um vídeo um pouco mais longo, vou falar realmente sobre algumas coisas que realmente ajudam o seu filho a aprender e a se desenvolver em conjunto com a escola. Bom, dito isto, a primeira coisa que a gente precisa entender o que é aprendizagem, né? A criança entra ali na escola, ela faz toda a educação infantil e ela provavelmente vai ficar na escola ali até por volta dos 16 a 17 anos, né? Dependendo ali da data de corte e de entrada da criança na escola, que também é uma questão legal, né? Legislativa no Brasil. E aí a criança fica todo esse tempo na escola e às vezes eu vejo os pais, as mães falando assim, mas não sei para que ensinar matemática esse tempo todo, não sei por que tem que ter história todo ano, porque assim, a matriz curricular, ela é uma organização de currículo, ela é baseada na Base Nacional Comum Curricular do Brasil, né, que a gente tem esse documento lá desde 2017, e ela orienta toda a aprendizagem da educação básica. Então, esse nome já está dizendo, a educação básica é o básico, é o mínimo para você sobreviver no mundo atual. Né? Então, tudo que a criança está aprendendo ali, não significa que ela vai ter que usar cada conteúdo, cada conhecimento, cada competência, não. Ela está aprendendo ali o básico para sobreviver. Então, é claro que ela não vai dominar 100%, assim como nós também não dominamos 100% das habilidades e competências da nossa área profissional, por exemplo. E também tem aquela coisa que a gente não gosta de fazer, que a gente não tem afinidade, a mesma coisa acontece com a criança. Então, a aprendizagem ela é estruturada olhando para esse lugar, olhando para o lugar do desenvolvimento de uma educação básica, aquilo que permite que o sujeito circule, se relacione socialmente, produza, sobreviva, né, sem atentar contra a própria segurança e vida e nem a dos outros, né? É o básico para sobreviver. E é também importante a gente entender que o conhecimento, né, quando a gente fala da aprendizagem do conhecimento, a gente está falando uma coisa que muitas vezes os pais não entendem, por isso que eles não sabem porque é que aquele componente curricular, né, que a gente antigamente chamava de disciplina, se repete ao longo de toda a educação básica. Eles acham que a escola fica dando o mesmo conteúdo, o mesmo assunto, a mesma ementa. Não é, gente. Assim, a aprendizagem é muito importante os pais entenderem isso. A aprendizagem ela tem níveis, né? Tem vários níveis de aprendizagem. Quem tiver interesse de desenvolver mais e entender mais esse tema, dá um Google aqui, busca aí no Google, de preferência no Google acadêmico, algum artigo ou matéria que fale sobre a taxonomia de Bloom. Ela fala um pouco sobre essa organização da complexidade do conhecimento. Tem outros teóricos que também falam sobre isso, né? Mas, claro, é importante a gente saber que a aprendizagem ela tem níveis, né? Então, o primeiro nível da aprendizagem, os níveis mais
elementares da aprendizagem são os níveis ali apenas de reconhecer um conhecimento, um conteúdo, apenas de entender como funciona. Mas do ponto de vista do processo mental que envolve a aprendizagem, a gente diz que um sujeito é competente, que uma pessoa aprendeu quando ela consegue fazer um processo que envolve, primeiro, a recuperação automática e fluente daquele conhecimento, né? Então, por exemplo, eu estou aqui, eu preciso, não sei, fazer um pequeno desvio num terreno simples, né, para desviar a água de um lugar que eu não quero que a água passe. Então, eu preciso recuperar automática e fluentemente algum conhecimento, por exemplo, de geografia, física e matemática, para poder fazer esse pequeno desvio da água. Então, aí é quando a gente diz que a pessoa tem a competência, né, que muita gente também não sabe, mas a educação brasileira hoje ela está orientada para o ensino por competência, não é mais por conhecimento, por conteúdo. Disciplina, aquela história toda, né? Então, é daí que a gente diz assim que é um nível de aprendizagem, é quando você faz a recuperação desse conhecimento de forma automática e fluente e consegue fazer ainda dois outros níveis mais sofisticados de aprendizagem. Um deles é a transferência, que é usar o que você aprendeu na escola na sua vida real e a generalização. Vou falar rapidamente sobre a transferência aqui, porque são questões assim bastante complexas de explicar, mas eu vou tentar resumir, né, para o vídeo não ficar muito longo. A transferência eu pego o que eu aprendi na escola, na disciplina de geografia, na disciplina de matemática, na disciplina de física, e eu aplico, transfiro para uma situação real e consigo resolver um problema da minha vida com aquilo ali. Então, veja, eu precisava desviar uma água que estava chegando aqui numa parede da minha casa, qualquer coisa parecida, e aí eu recuperei esses conhecimentos e eu recuperei de forma automática, de forma fluente, e eu apliquei. Ou seja, eu transferi o conhecimento do campo teórico, abstrato, para o campo prático, cotidiano, materializado. Então, é um processo que exige muitos anos de ensino, né? Então, muitas vezes a criança ela está estudando física, está estudando, por exemplo, física do sétimo ano, né? Do Fundo 2. Ela vai estudar física no sétimo ano do Fundo 2, no oitavo ano, no nono. Ela vai para o ensino médio estudando física. Para quê? Para ela conseguir alcançar esses diferentes níveis de aprendizagem. Então, é muito importante que as famílias entendam, né, que a criança não fica 12 anos na escola estudando o mesmo conteúdo, não. Esse conteúdo ele vai ganhando densidade, complexidade e outras camadas mais profundas para poder possibilitar que a criança e depois o jovem, claro, né, quando ele estiver no ensino médio já vai ser um adolescente, ele consiga fazer o uso desses conhecimentos, dessa competência nesses níveis mais sofisticados, né? Fazendo a recuperação, fazendo a transferência e, por fim, fazendo a generalização, que é outro processo mental também muito importante que as pessoas saibam, né? Que é quando é que você generaliza, você observa um padrão de uso do conhecimento e dos resultados do uso daquele conhecimento e você estabelece um padrão que é possível de ser replicado naquela mesma área ou em outra área. O que é que significa? Eu vou pegar esse exemplo que eu acabei de dar aqui agora. A pessoa precisou cavar um pequeno desvio da água, né? E aquele desvio funcionou. Então, ela vai fazer uma generalização. Ela vai observar o terreno, a caída d'água, o percurso que a água fez, qual foi a velocidade que a água fluiu, e ela vai generalizar aquele conhecimento e aquela situação, e ela vai entender que se daqui a 3 ou 4 meses ela precisar cavar outro desvio de água, ela vai usar aquele mesmo conhecimento, porque ela generaliza aquele conhecimento e aquela solução para outras situações reais da vida. Então, a criança, ela não fica 12 anos na escola estudando o mesmo conhecimento no mesmo nível. O conhecimento, as disciplinas, né? Os componentes curriculares ali, à medida que a criança avança de idade e de ano escolar, esses conhecimentos também avançam de complexidade, profundidade e densidade também, até para acompanhar o nível de maturidade cerebral que a criança vai desenvolvendo. Então, tudo bem, até aqui falei somente de aprendizagem. Então, a aprendizagem é isso, ela tem vários níveis, a criança não fica estudando todo ano a mesma coisa, né? Ela avança e aprofunda conhecimentos, né? Existem também os tipos de aprendente. Como é que seu filho aprende? Ele aprende de que forma? Ele é um aprendente mais visual? Ele é um estudante que ele aprende mais pela leitura? Ou ele aprende mais por projetos? A escola que ele está estudando trabalha com que abordagem, né? Porque são N abordagens metodológicas, né? A gente tem aí um boom das metodologias ativas, mas metodologias ativas sempre existiram, não é só tecnologia, computador
e notebook, não. A metodologia ativa sempre existiu, né? Trabalhar com solução de problemas, trabalhar com projetos, trabalhar com rotação de salas, né? Rotação de mesas. Sempre existiram metodologias, mas não como hoje. Hoje, claro que as metodologias ativas elas têm outra conjunção, outros cenários. Professores também desenvolveram outras metodologias ativas que se somaram para facilitar que diferentes alunos aprendam de diferentes formas, né, aqueles conteúdos que são básicos para a vida. Vamos lá. Terminando aqui a questão da aprendizagem, é muito importante a família entender que a aprendizagem não é só conteúdo, né? A aprendizagem também é utilizada para favorecer o mundo criativo, o mundo da criação, o mundo da elaboração, o mundo da concepção. Então, a criança não está lá estudando aqueles conteúdos para nada, não. Ela está estudando porque, em algum momento, ela poderá usar aquilo também ali para criar e não só para reproduzir. A reprodução também é um processo pedagógico, né? Que é, por exemplo, quando você as pessoas mais idosas, antigas, vão falar, tira do quadro, né? Então você reproduz. Inclusive, existia até esse fenômeno, né? Existia não, existe ainda, tá, gente? Pessoas que conseguem reproduzir a grafia sem saber ler, porque ela simplesmente ela tem a coordenação motora e ela consegue copiar, ela consegue reproduzir, mas ela não consegue ler e interpretar. Então, essa reprodução é apenas um estágio também da aprendizagem, né? E a criação, ela é o estágio mais avançado da aprendizagem, quer dizer, significa que quando a criança, o jovem, consegue utilizar os conhecimentos que ele desenvolveu na educação básica para criar algo, então significa que a aprendizagem chegou no seu mais alto nível. Né? Então a criança também não fica 12 anos lá, né? Então às vezes eu atendo uma família, vejo uma família falando, eu circulo muito por escola, né? Até o ano passado ainda atendi uma família que assim o pai fazia questão de saber que hora que o filho ia estudar tabuada. Então, assim, veja, né? São coisas que funcionavam em 1982, em 1977, que não funcionam mais hoje. Né? Não é que a criança não deva aprender a tabuada, não, ela deve aprender, são competências matemáticas, mas o uso da tabuada, o uso da multiplicação, são outros usos que são feitos hoje na escola e a metodologia também é diferente. Então, o que é que eu faço com esse conhecimento matemático? Né? Então, a criatividade e o pensamento crítico também, o pensamento crítico, inclusive, e a criatividade são competências da Base Nacional Curricular. Então, a criança não está ali somente copiando o assunto e fazendo tarefa, ela também está ali arrebanhando um repertório do conhecimento técnico, teórico, científico, para que ela possa usar em algum momento lá na frente. E o cérebro da gente também, ele não é uma coisa assim, que você aprende uma coisa hoje e já usa amanhã, não. Muitas vezes você aprendeu uma coisa, você entrou em contato com um conhecimento no ensino médio e você só vai usar ele dali a 2, 3 anos. O seu cérebro recupera aquele conhecimento e faz a transferência, faz a aplicação. Então, são processos de aprendizagem complexos que precisam de tempo e de muitas horas de exposição aos conteúdos e às competências para que as crianças possam se apropriar dessa competência num determinado nível. Né? Então, primeira coisa, esclarecer isso, né? Que muitas famílias não sabem o que é aprendizagem. Pensa que a aprendizagem é a criança copiar um texto no caderno. E a aprendizagem tem muitos níveis, tem muitas configurações, tem muitas teorias da mente e teorias da aprendizagem que é importante que as famílias também conheçam, né? E daí não achar que só a escola é capaz também de favorecer essa aprendizagem. Agora vamos para o desenvolvimento, né? Como é que você favorece o desenvolvimento do seu filho, da sua criança que está lá matriculada na educação básica, né? O desenvolvimento, primeira coisa, ele não é só cognitivo, né? O desenvolvimento cognitivo ele dá conta disso que a gente falou agora há pouco, né? Da aprendizagem cognitiva, teórica, técnica, científica, né? Então, essa é a dimensão cognitiva do desenvolvimento. Mas é importante que a família e a escola olhem também para o desenvolvimento físico saudável dessa criança, desse jovem, o desenvolvimento afetivo emocional, que também é uma outra dimensão do ser humano, e o desenvolvimento social. Então, são essas 4 dimensões. A escola, ela não vai olhar só para o desenvolvimento cognitivo. Uma boa escola, ela vai olhar para o equilíbrio do desenvolvimento da criança nessas 4 áreas. Ela vai olhar para o desenvolvimento cognitivo. A criança, ela não pode ter um desenvolvimento físico prejudicado por um determinado estilo de vida, então a escola também deve olhar para isso, tanto quanto a família principalmente. Porque a criança, ela passa uma pequena fração de tempo na escola.
O resto de todo o tempo da criança, ela vive em família e sociedade. Então, a escola ela só pode responder pelo tempo que a criança está dentro da escola. Né? Agora, somente para ilustrar esse fator, eu vou comentar com vocês, por exemplo, sobre a questão da proibição de celulares. E muita gente falando assim, mas não adianta nada, porque a escola proíbe usar o celular dentro da escola, mas quando a criança está em casa, fica usando o tempo todo. Sim, mas aí é um problema da família. A família tem que intervir. Então, a escola não vai lá na casa de ninguém tirar o celular da criança e do jovem, não. A família tem que cuidar desse espaço. Os tempos e espaços pedagógicos são de responsabilidade e competência da escola, e os tempos e espaços pedagógicos são de responsabilidade da família também, quando a criança está sob o cuidado da família. Então, é muito importante olhar para isso também, né? Para esse desenvolvimento, as dimensões do desenvolvimento, o desenvolvimento físico, cognitivo, o emocional e o afetivo, porque, como diz ali Vallon, né, quem estudou pedagogia sabe, né, que Vallon ele fala muito isso em toda a sua produção teórica, vasta, inclusive, né, que ele fala, né, assim, o afeto precede a linguagem. Então, antes de um bebê aprender a falar, ele aprende a se relacionar afetivamente. Se a criança foi privada do afeto durante esses primeiros estágios da vida ali, por volta de até 9 meses, 12 meses, claro que vocês vão encontrar em diferentes correntes teóricas outros marcos temporais para isso, mas assim, a criança não aprende a falar primeiro e depois sentir. Ela primeiro sente a segurança do ambiente, o cuidado, o afeto materno e paterno, o afeto da família estendida e dos irmãos, o afeto e o cuidado e a tranquilidade do ambiente onde ela está instalada, onde o bebê está crescendo. Primeiro ela sente isso, depois ela desenvolve a linguagem. Então o Vallon fala isso, né? O afeto precede a linguagem. Então não adianta querer ensinar somente o cognitivo para uma pessoa que não conseguiu aprender e desenvolver o afetivo. A principal coisa que a família pode fazer pelo desenvolvimento saudável de seus filhos, além, é claro, né, de zelar e preservar pelo desenvolvimento físico saudável, é o desenvolvimento afetivo emocional, que muitas famílias também não fazem hoje. Né? Praticamente assim, a criança já acorda com o celular, vai para a escola, volta da escola, fica largada lá, Deus sabe como, né? E aí a família depois diz assim, não entendo porque o meu filho se comporta dessa forma. Claro, porque é uma criança que foi privada do desenvolvimento afetivo emocional, que a escola não pode fazer isso sozinha, porque a escola é do campo da relação social. Né? E aí também tem, claro, né, como eu falei aqui, a dimensão social do desenvolvimento também, que é muito importante. Essa sim a escola pode dar conta, juntamente com outras instâncias da vida do sujeito, da criança, do adolescente. Né? Vou trazer só um dado aqui muito importante para ilustrar isso que eu estou falando. Um estudo aqui de um grupo, tem um grupo chamado, um grupo de cientistas, tá, gente, que escreveu esse livro aqui, ó, Como as Crianças Aprendem. E aí, em várias pesquisas, eles mencionam isso, né? De onde vem a nossa aprendizagem. Então, como é que é distribuído o tempo de uma criança? Claro que resguardado aqui as mudanças temporais, né? Porque esse livro foi escrito, deixa eu ver aqui em que ano foi, gente, não tem nem o ano aqui na ficha catalográfica. Esse livro é bastante antigo, enfim, deve ter aí 2000. Então, o livro tem 20 anos, né? 2000, 2025, 25 anos, né, que esse livro foi escrito e produzido. Mas, enfim, respeitado essa diferença, né, de 2 décadas, como é que eles categorizaram o tempo, né, de atividade das crianças e jovens, né? Então, a criança passa 14% do tempo na escola, 33% do tempo da criança é sono, ela passa dormindo, descansando, repousando, né? Ou seja, não está em estado de vigília, e 53% do tempo é lá em comunidade. Então, veja, a criança só passa 14% do tempo dela na escola. A escola só pode responder por esses 14%. E a família precisa cuidar desses 33% de tempo de repouso que é necessário, principalmente até ali a adolescência, onde a criança ainda está desenvolvendo circuitos neuronais, toda a parte física está ainda em desenvolvimento, e 53% da aprendizagem e desenvolvimento dessa criança é feito no lar e na comunidade. Então, assim, a escola não pode ser responsável por tudo, né? Então, é muito bom a gente olhar para o desenvolvimento nessas 4 dimensões. E há ainda autores e
pessoas que reconhecem, eu particularmente concordo também, né, que ainda haveria uma quinta dimensão do desenvolvimento, que é o desenvolvimento espiritual, que tem a ver com a consciência sobre a vida, que tem a ver com alguma religiosidade, que é uma linha que a família segue ou não, ou que a escola segue ou não, mas que a espiritualidade tem a ver com sentido de vida. Então, não é somente físico, cognitivo, afetivo e social, é também espiritual. Mas é uma quinta linha que muitas pessoas podem concordar e outras não, enfim, né? Mas está posto, né? Bom, dito isso, o que é que os pais e mães, o que é que as famílias, os responsáveis podem fazer? E aí depois eu posso fazer um vídeo mais específico sobre isso, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? Mas o que é que eles podem fazer para apoiar o desenvolvimento e a aprendizagem de seus filhos? Eu trouxe aqui 4 ideias, conjuntos de ideias, sugestões que podem ser muito úteis, né? Porque a aprendizagem e o desenvolvimento da criança, né? Ela depende da escola, mas depende também do que acontece fora da escola. Então, é onde a família tem essa responsabilidade de prover também essas oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento para aquela criança, né? Esses tempos e espaços de aprendizagem pedagógica não formal, ou seja, não está dentro da escola, está dentro desses 53% de lá e comunidade, né? Então, eu trouxe aqui 4 grandes conjuntos de atividades que as famílias podem fazer junto com seus filhos, que ajudam, né, no desenvolvimento de competências e habilidades, mas também no desenvolvimento nessas 4 ou 5 grandes áreas aí que eu acabei de falar. Primeira coisa, fazer atividades conjuntas com os filhos, né, gente? Tem muitos pais que, assim, esse estilo de vida que existe hoje, que são um estilo de vida muito individualizado, né? Então, cada um tem seu quarto, cada um tem seu celular, cada quarto tem uma TV, né? Às vezes a gente nem, por exemplo, né, aqui em casa é uma luta para a gente, de vez em quando, todo mundo fazer uma refeição junto. Agora meus filhos são adolescentes, então nem sempre eles têm também horários, né? E nem a família tem horários que batem, né? Então às vezes não dá para almoçar todo dia junto, mas é importante que algum dia da semana, alguns dias da semana, a família se reúna toda para fazer uma refeição conjunta, conversar, dialogar, trocar ideias, falar sobre como foi a semana, enfim. Mas também é importante que as crianças, desde pequenas, ajudem também a produzir o alimento, porque isso também cria nelas uma ideia de capacidade, de competência para sobreviver. Então é importante elas se juntarem para cozinhar, para separar roupa, para organizar a casa, para limpar um determinado ambiente, para fazer atividades domésticas mesmo junto. Outras atividades também são importantes que a família faça junta, por exemplo, ir ao supermercado, comprar um item específico, ir no armazém para comprar alguma coisa para fazer um pequeno reparo e aí juntar e fazer junto, né? Explicando todo o processo para a criança, olha, primeiro nós vamos fazer isso, depois vamos fazer aquilo, para que a criança também recupere e implemente aprendizagens ali no nível dela, é claro, né, que ela não é responsável por fazer isso, mas para que ela também possa, né, recuperar essas aprendizagens e aplicar essas aprendizagens e aplicar, fazer a transferência que a gente falou agora há pouco, né? Então, é uma ideia, né? Sempre que você puder envolver seu filho nas atividades que você está fazendo, inclusive dando autonomia para ele, né? Por exemplo, eu vejo muito que as crianças têm, pede, ganha um cachorrinho, mas nunca dá um banho, nunca limpa o espaço do cachorro, nunca sacode ali o paninho cheio de pelo para organizar, não alimenta, não dá água, não dá remédio, não faz nada. Então o pet está ali somente vivendo pela conta, né? Porque a criança não se envolve com nada, mas ela pediu o animal, então ela deve cuidar também, né? Inclusive ponhar os cocôzinhos do animal que fica por ali, que às vezes a criança não quer fazer, né? Mas assim, os pais também precisam dar essa responsabilidade, dar para a criança uma responsabilidade no nível dela. Isso é importante, tá? Também você não pode dar uma responsabilidade muito abaixo, também não pode dar uma muito acima, porque aí também tem riscos que precisam ser avaliados, né? Então, primeira sugestão, conjuntos de atividades que a família possa fazer junto com a criança, envolvendo a criança em profundidade. Isso vai ajudar muito a escola do seu filho, tá? Isso vai ajudar muito o seu filho também no desenvolvimento de competências e habilidades para a vida toda dele. Segundo conjunto, experiências fora do cotidiano. Pense em qualquer coisa que possa gerar engajamento e reflexão da criança, né? Por exemplo, ir para um dia de doação,
fazer uma caminhada e conhecer um lugar que a família não conhece ainda, pedir para a criança fazer um mapa da casa dela até aquele lugar que ela quer tanto ir lá conhecer, né? Dar uma pequena quantia de dinheiro para que a criança ela própria administre a compra que ela vai fazer, né? Se ela quiser comprar alguma coisa, por exemplo, uma roupa ou um brinquedo, né? Para que a criança use a aprendizagem que ela está tendo na escola na vida real. E assim ela se sente inteligente, potente e criativa, porque ela se espelha também nos adultos que já fazem isso todos os dias. Então veja como é importante buscar essas experiências fora do cotidiano para que a criança tenha também essa experiência, digamos assim, prática, né, real do que ela aprende na escola, né, na vida fora da escola. Terceiro grande grupo aqui de sugestões, observe as áreas de interesse do seu filho, né? Não é só assim, onde é que ele vai bem na escola. Porque às vezes a criança vai bem na escola por uma determinada facilidade, por exemplo, com o professor ou com um grupo de amigos naquela determinado componente curricular, disciplina, né? E ali ela manifesta um tipo de comportamento e resultado que talvez não seja o que ela realmente gosta de fazer em casa, né? Então, por exemplo, em casa a criança gosta muito de desenhar, mas na escola ela não desenha bem. Isso pode acontecer? Pode. Então, observe quais são as áreas. Primeiro, pela observação, a gente começa, né? Quais são as áreas de interesse da criança, que tipo de programa ela assiste, que tipo de livro ela gosta, que conteúdos ela consome quando ela tem acesso aos dispositivos eletrônicos, né? E assim você conseguir prover, junto com a criança, atividades naquele campo de interesse, naquela área de interesse. Observe também que, à medida que a criança cresce, que ela vai ficando pré-adolescente, adolescente, essas áreas de interesse também mudam, né? Então, não adianta também eu continuar dando por exemplo, gatinho, porque minha filha gostava de gato quando tinha 6 anos. Ela depois passou a não gostar mais. Então, essas áreas de interesse também é importante, um tempo de observação da família, porque às vezes a família se sente desconectada daquela criança, porque a área de interesse da criança mudou e a família ainda está presa naquela área de interesse lá de trás, de quando a criança era menorzinha e tudo mais, né? Quarto grande grupo de atividades que eu sempre sugiro para as famílias, né, em termos de conexão, de criar um vínculo efetivo com a família, que é muito importante também, é trabalhar a história da criança, né? Ir no calendário, mostrar para ela o dia que ela nasceu, falar como era aquele dia. Olha, era uma segunda-feira, estava chovendo, a sua tia foi comigo para o hospital, você nasceu com 4 quilos. E aí a criança vai começando a absorver essas referências e criando a história identitária dela junto com a família. Isso é uma coisa que a escola não pode fazer, porque por mais que a escola tenha ali o livrinho, né? O livrinho da criança, que algumas escolas têm isso no material didático, mas a escola não tem esses detalhes sensíveis que vêm da emoção daqueles momentos. De novo, voltando para Valon, o afeto precede a linguagem. Então, o afeto precede todos os outros aprendizados. Então, é muito legal a criança ter essa oportunidade de ter feito ali o seu livrinho da sua história, conversando mesmo, não precisa escrever, não precisa. Muitas famílias às vezes são muito rigorosas, né? Elas querem escrever um livro, querem pegar aquele caderno lá que tem um retrato, não precisa disso, né? Às vezes contar histórias, né? Que você vê uma situação que é um gatilho para uma história que você lembra, você contar para a criança. E também, à medida que a criança for ficando grande ali, né? Principalmente após os 7 anos, que a criança já tem ali uma consolidação de memórias, né? De uma história de vida dela, que ela também conte, né? O que é que a criança lembra de algum dia que foi importante para ela? O que é que estava envolvido naquele dia? Foi um dia dentro da escola? Foi um dia na comunidade? O que foi que aconteceu nesse dia? Como ela se sente hoje? São coisas que a história da criança, da família e da comunidade são muito interessantes para criar esse vínculo e aumentar a disponibilidade emocional da criança para aprender, né? O mesmo pode ser feito também com a história da família ampliada da criança, né? Ou do jovem, e também da comunidade, né? Hoje as crianças vivem em bairros que não tem nenhum vínculo, não sabe de nada do que aconteceu ali, a história do bairro, a história do estado, não sabe de nada, uma coisa completamente alienada. Então é muito importante também que a criança tenha, ou o jovem, tenha a oportunidade de dialogar um pouco com essa história, né? Que sai do eu, né? E que vai para a comunidade. Então, assim, ela não é o centro do mundo mais, né? Então, ela precisa saber que outras pessoas e ambientes também têm uma história, e isso é importante também para consolidar
tanto esses níveis de aprendizagem e essas competências que a gente falou agora há pouco, quanto também ajuda no desenvolvimento das outras áreas, né, do desenvolvimento da criança, como eu falei, não é só cognitivo, mas ajuda no desenvolvimento social, no desenvolvimento afetivo e emocional e atividades também que possam ajudar no desenvolvimento físico, né, para que a criança não tenha ali desde sempre uma vida sedentária, que também termina por acarretar prejuízos para a criança de um modo geral. Inclusive, às vezes, prejuízos difíceis de reverter ou irreversíveis, né? Dependendo ali do estilo de vida que a criança leva. Bom, ficou um vídeo longuíssimo. Eu acho que é a primeira vez, eu nunca fiz um vídeo tão longo, mas assim, são temas muito complexos para abordar em pouco tempo, né? Talvez eu até desdobre e faça outros vídeos detalhando um pouco mais esses aspectos, mas a ideia era ajudar, né? Muitas pessoas falaram, tá, mas você falou ali, né, dos milênios, que eles não sabem nada de escola, não sabem nada de família, não tem vínculo com seus filhos, não tem conexão. Mas e aí, como é que a gente faz? Então, aqui eu deixo algumas ideias e espero que isso seja útil para trabalhar com as famílias e fortalecer, né, a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças nas escolas, porque afinal é responsabilidade de todos o desenvolvimento e a aprendizagem saudável de todas as crianças. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém, deixa sua pergunta. Eu sempre respondo todas as pessoas que deixam perguntas aqui no canal. E se você achar que esse conteúdo interessa a alguém, pode enviar também. E agradeço se você assinar o canal, apoiando aqui a difusão de informações científicas e de qualidade pedagógica sobre educação, trabalho e desenvolvimento. Até o próximo vídeo.